qual é a sua dica para se fazer devocionais? Muito bem. Tá. Nós, em nossas classes, em nossos cursos, nós ensinamos um processo que eu tenho aqui em minhas mãos. Ó. Então, nós chamamos esse processo de Amovepap. Por quê? Amovepap é um acróstico, tá? De uma série de perguntinhas que você pode fazer ao texto e extrair dessas perguntas aquilo que Deus pode lhe ensinar. Então, Amovepap. Letra A. Existe alguma atitude no texto para eu tomar ou mudar? M. Mandamento. Existe um mandamento no texto para eu praticar ou obedecer? O. De oração. Existe no texto alguém orando ou alguma oração sendo feita? Ou então eu percebo que eu preciso orar por alguma coisa favorável à minha vida, explícita no texto? Muito bem, eu percebi que há algo pelo que eu devo orar. V, de verdade. Existe alguma verdade no texto para eu aprender ou acreditar? Tudo bem. A letra E, de exemplo. Existe alguma pessoa fazendo algo que me sirva de exemplo no texto para que eu a siga? Eu a tome, por exemplo? Letra P, de pato, de promessa. Existe uma promessa no texto para eu guardar ou eu reclamar diante de Deus? Letra A de novo. De algo para fazer. Existe algo no texto que eu deva fazer ou agradecer? Letra P, novamente, agora de pecado. Existe algum pecado assinalado no texto e que existe na minha vida e que eu devo eliminar, lutar contra ele ou confessá-lo diante de Deus? E a letra E, novamente. Existe algum erro, tá, que precisa ser corrigido? Eu percebi no texto, aprendi que existe na minha vida um erro, a Bíblia está apontando um erro na minha vida que eu devo evitar, ou então que eu devo corrigir. Então, esse é o Amovepap, tá? E você pode aprender muito com ele. No entanto, existe uma outra maneira também. Você olha para um texto bíblico e neste texto você pergunta: este é o que eu gosto de fazer. O que este texto ensina sobre Deus, sobre os anjos, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre demônios, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre a natureza, sobre tudo, tá? Então, o que esse texto fala sobre essas coisas? O que ele me ensina sobre Deus e tudo mais o que eu falei? Aí, uma vez que eu anotei no papel, tá? Porque algumas pessoas falam assim: ah, mas você, quando vai estudar a Bíblia, você vai direto nos originais? Não. Porque se eu for direto no grego e no hebraico, então tudo não passa de um ensino técnico. Eu quero que o Espírito de Deus use a minha vida. Então eu preciso aprender pelo Espírito de Deus quem é Deus, quem é o homem, naquele texto. Tá? Então a primeira coisa eu vou buscar dessa maneira. Aí depois, lá na frente, é que eu vou fazer alguma exegese se eu tiver tal capacidade. Então, veja lá. Eu vejo as pessoas que estão envolvidas no texto, mas antes disso eu procuro transformar o texto em forma literal. O que é que esse texto está dizendo? Quem está falando ali? Quais as pessoas que estão envolvidas ali? E a partir disso, então, eu vou saber o que o texto diz sobre essa pessoa, o que eu posso aprender sobre essa pessoa, tá? Por exemplo, eu tenho aqui: louvado seja o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que esse texto diz sobre Deus? Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele é o Deus que deve ser louvado, Ele é o Pai bondoso, Ele é o Deus que ajuda todos, porque está escrito aqui, o Deus de quem todos recebem ajuda. Então isso. E o que eu aprendo do homem aqui? O homem deve louvar a Deus, o homem deve reconhecer que Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem deve reconhecer que Ele é bondoso, o homem deve reconhecer que precisa viver pela ajuda de Deus. Ó, é assim que eu vou fazendo e vou anotando. Agora, você imagina onde isso vai dar? Bem 1 quilo de coisa, né? Após, eu então vou observar os verbos e os tempos verbais. Porque os verbos indicam ações, correto? E junto com os verbos, eu presto muita atenção nas conjunções e nas preposições. Porque antes delas, nós temos uma linha de pensamento. E pode existir outra linha de pensamento depois delas. Tá? Então, eu presto muita atenção nisso. E assim faço. Desse jeitinho aí. Tá? E existem outras questões, mas elas são um pouco mais profundas, mas eu acredito que eu pude trazer a você algum caminho. Até a próxima.